Boa noite, igreja! Estamos aqui mais uma vez para estarmos juntos em comunhão, mesmo que seja à distância, né? Mas como igreja, louvando ao Senhor. E a gente tem alguns domingos falado sobre a participação de mais pessoas, então a gente está preparando uma coisa melhor, então provavelmente nos próximos domingos a gente vai ter uma estrutura mais organizada, mas não impede da gente louvar juntos ao Senhor, amém? Então que a gente venha louvar juntos agora essas músicas e que a gente possa se sentir próximo de alguma forma nesse momento, tá bom? Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Que a gente junto, louvando a Deus, possa chegar esse aroma ao coração do Pai. Amém? Que essa música que a gente cantou, tanto anterior como essa, tenha tocado o seu coração. E que a gente juntos possa continuar em comunhão como igreja. E agora fico com a palavra do pastor. Amém? Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, amigos que nos assistem pelo YouTube. Nós estamos no nosso culto em família, um culto que nós veiculamos no domingo às 19h30, como hoje, em que nós estamos trazendo a palavra de Deus para todas as famílias. E vocês todos são muito bem-vindos. É uma alegria poder falar da Bíblia e dos seus ensinamentos para todos aqueles que nos acessam. Muita saudade de todos os irmãos da igreja. É tão difícil não estar perto fisicamente de cada um. Quando a gente eventualmente encontra um, aquele não poder abraçar e beijar é muito difícil. Muito difícil. Mas muito mais difícil seria ver esses irmãos doentes, perder vidas. E Deus tem nos abençoado e isso não tem acontecido. Todas as vidas dos membros de nossa igreja estão preservadas e nós agradecemos a Deus por tudo isso. Vamos ver os nossos pedidos de oração? Lembrando que nós temos o nosso oração e ação de quarta a sexta. Na quarta-feira nós fazemos estudo bíblico e oração e nós estamos estudando o Evangelho de João. Na quinta-feira nós temos o oração e ação dirigido pelos jovens da nossa igreja, tão comprometidos, tão queridos. Na sexta-feira nós temos o oração e ação Kids
em que há programações para as crianças, com técnicas, contação de histórias, bonecos, atividades. Nós temos no domingo pela manhã, às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical, pelo Zoom. Temos às 10h30 o culto matinal pelo YouTube. E temos às 19h30, como agora, o nosso culto em família. Vamos lembrar dos nossos pedidos de oração, gratidões também trazidas. Nós temos os aniversários essa semana do Manuel, da Cristina e da Raquel Biral, e nós agradecemos a Deus por eles. Há um aniversário de uma pessoa muito querida, que é da Laura, é a neta da Rosa, membro de nossa igreja, que fez aniversário ontem. Nós estamos agradecendo pelo aniversário dela. Estamos orando pela saúde do Diógenes, que é parente da Marta. Nós estamos orando pelo Marcelo, pela restauração de sua vida, agradecendo pela recuperação das cirurgias da Lineide e do Antônio. Os dois já estão de alta, graças a Deus. Estamos pedindo pela vida da Cíntia, amiga de André e Ellen. Estamos pedindo a Deus bênção sobre os nossos missionários, que estão espalhados pelos campos missionários em todo o mundo, muitos deles passando algumas situações difíceis. Continuem contribuindo com missões, contribuindo com a sua igreja, porque a nossa igreja ajuda e oferta para missões. Nós vamos estar orando também pelos profissionais de saúde, pedindo a eles proteção, para eles proteção. Vamos estar orando pelas nossas autoridades e orando pelos membros da nossa Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, pedindo pela saúde, pedindo pela união da igreja, pelo avivamento da fé. Ok, quero lembrar a vocês e agradecer. Os membros da nossa igreja, Igreja Batista da Freguesia, têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Vocês sabem como as igrejas batistas tratam com probidade, com responsabilidade, com clareza, com cristalinidade todo o seu movimento financeiro. São apresentados nas assembleias para todos, todos opinam, e eu quero agradecer pela fidelidade que os irmãos têm tido com seus dízimos e suas ofertas. Temos conseguido saldar as dívidas da igreja, as suas despesas, temos podido ampliar a pregação do Evangelho, adquirir literatura, pagar os salários, e Deus tem sido muito bom para nós. Quero lembrar a você que deseja contribuir para com a sua igreja, contribuir e entregar o seu dízimo fielmente, fazer as suas ofertas, que podem ser feitas no Banco Itaú, na agência 0370 dígito 0, conta corrente 51878 dígito 9. O CNPJ da nossa igreja é 006 846 59 1000 ao contrário, dígito 04. Repetindo o CNPJ, porque é grande, 006-84659 /0001 dígito 04. Você pode fazer por depósito bancário, você pode fazer pelo aplicativo ou pode fazer pessoalmente lá na sede da igreja, na Rua Magno Martins 165. Se você tiver alguma dificuldade pela sua idade, pela sua fragilidade, você pode ligar para a nossa igreja no telefone 3283-6047 e vai ser dada orientação a você quanto a isso. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos dizimistas fiéis de nossa igreja. É uma forma de cultuar a Deus também com os nossos bens. Vamos orar, agradecer a Deus e pedir a unção de Deus sobre essa mensagem que nós traremos hoje. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade para conosco. O Senhor tem sido sempre maravilhoso. Nós vivemos as lutas de uma vida real, nós vivemos também, Senhor, obstáculos, mas todos eles, todas as lutas têm sido vencidas pela tua atuação. Muito obrigado pelos teus filhos, os membros desta Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, que têm sido fiéis,
não só fiéis nos seus dízimos e ofertas, mas fiéis também na sua fidelidade a Deus, na comunhão mesmo que à distância, na irmandade e na união desta comunidade de fé. Muito obrigado. Eu te suplico que o Senhor me unja com teu Santo Espírito para trazer a mensagem. E unge, Senhor, os ouvidos de todos aqueles que estão sintonizando conosco, para que eles possam também discernir a mensagem da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos abrir aí as nossas Bíblias. Nós vamos hoje trazer uma mensagem que eu considero muito oportuna para esse nosso tempo. E eu quero lembrar a vocês que o nome dessa nossa mensagem é a unidade da igreja. A unidade da igreja. Muito bem. Quero também lembrar e dar crédito. Essa mensagem foi inspirada lendo obras, lendo a Bíblia principalmente, mas obras também de Ariovaldo Ramos, obras de Hernandes Dias Lopes, de Champlin, de Davidson e de Shedd. Todos eles, Russell Shedd, um grande biblista, e foram muito importantes para a construção dessa simples mensagem. Ok, vamos lembrar o seguinte: a igreja é uma comunidade, um grupo que vive em comum, sempre foi assim, comunidade. Desde o início, acontece que Deus tem mostrado para nós o valor e a importância de sermos uma comunidade. Abra sua Bíblia logo no início do texto bíblico, abra aí em Gênesis. Nós vamos usar bastante a Bíblia, esteja com ela à mão aí. Gênesis 1:26 nos diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Me concentro na primeira fase: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Criador, este Deus Criador é o nosso Deus, o único Deus. É um Deus comunitário, é o Deus da Trindade, é um único Deus que se nos apresenta em três pessoas ou três pessoalidades: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. São todos reunidos em um só Deus. São três formas, pessoalidades, pessoas do mesmo Deus. Deus é um. É interessante que ele aqui, na sua palavra, diz que Deus disse: façamos, plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação é imagem de Deus, é semelhança de Deus. E se o Deus é comunitário, a própria criação é comunidade criada. É comunidade criada. O homem é comunidade criada. Eu quero que você caminhe um pouquinho aí em Gênesis, venha até o capítulo 5, versículos 1 e 2, e veja que interessante a consecução deste pensamento da unidade da igreja como comunidade, o homem como comunidade. Olha só, Gênesis 5:1 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. A criação é a imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher os criou, lhe chamou pelo nome, um nome exclusivo, pelo nome de Adão. Esse Deus comunidade criou a imagem e semelhança à comunidade humana. É interessante você observar que Deus criou o homem, criou Adão, depois criou
Eva, e Adão entregou Eva, e os dois se tornaram uma só carne, se tornaram um. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, Deus criou a família, Deus criou o casamento para serem comunidade. A realidade que nós precisamos entender também é que o pecado é o maior ataque à criação que existe, o maior ataque à própria comunidade. O pecado é o próprio promotor da visão egoísta humana, da visão individualista. O pecado sempre conspira contra a criação de Deus, desse Deus comunidade que cria o homem, a família, o casamento em comunidade. A comunidade da família humana, num determinado momento da história, ela se perdeu. Nós conhecemos a história do pecado que entrou através de Eva, através de Adão, e se perdeu esta comunidade. E então um elemento, uma pessoa da comunidade divina veio buscar e resgatar a comunidade humana. Olha o que está lá em João 17, versículos 21 a 23. João, o último dos evangelhos, João 17, na oração sacerdotal de Jesus. João 17, versículos 21 a 23, que diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejamos eles em nós. Olha a comunicação. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós somos um. E neles, e tu em mim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que interessante tudo isso. Quando a comunidade da família, então, se perdeu, a comunidade divina, o Deus Trino, envia uma das pessoas da Trindade para resgatar a comunidade humana. O Evangelho de Jesus veio restaurar a comunidade humana e não o individualismo, o egoísmo. O cristianismo é, sem dúvida, comunitário. E a Igreja de Cristo, a Igreja como nós a conhecemos, como criada, é comunidade, é vida em comum, é um ser comunitário. A Igreja é a unidade na comunidade. E eu gostaria de pensar com vocês um pouco na história desta Igreja comunidade. Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2. O iniciozinho dessa história da igreja. Nós vamos ler os versículos 2, 3 e 4, início do versículo 4, ok? Vamos ver a história desta igreja. Atos 2, versículos 1, 2, 3, versículos 2, 3 e início do 4, vamos lá. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídos entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ok, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Atos 2, agora no versículo 39, vai nos dizer: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa
de que todos estariam igualmente cheios e ligados pelo próprio Espírito Santo é para todo aquele que crê. Muito mais do que vir para comunicar dons, o Senhor veio para salvar e trazendo o Espírito Santo para que esse restaurasse a unidade, instaurasse a unidade da igreja. No Novo Testamento, a igreja recebe vários nomes, vocês certamente lembram, né? Ela recebe o nome de noiva, recebe o nome de exército de Deus, recebe o nome de cidade de Deus, recebe também um outro nome que é muito inspirador, que é o nome de corpo de Cristo. Quando a igreja recebe essa designação como corpo de Cristo, há aí uma representação fortíssima de comunidade, da igreja como uma comunidade. E aí a gente fica se perguntando qual seria a grande figura dessa metáfora da igreja como corpo de Cristo. E então eu vou convidar você para que nós vejamos este corpo como a própria unidade desta comunidade chamada igreja. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, e esse será o centro da nossa mensagem. 1 Coríntios 12, nós vamos começar com os versículos 12 e 13, ok? Sobre esta unidade desta comunidade chamada igreja. Versículos 12 e 13 de 1 Coríntios 12 nos apresentam o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Interessantíssimo a gente pensar nessa comunidade chamada igreja, que experimenta unidade no Espírito Santo de Deus. O que é que mantém esta unidade da igreja, que tem como paralelo metafórico o próprio corpo? Então a gente pensa, o que é que mantém um corpo unido, ligado? O que é que mantém a unidade de um corpo? Uma primeira questão que vem na mente logo, o que mantém a unidade de um corpo é o sangue, né? O sangue circula por todos os lados do corpo, o sangue circula, confere unidade a todos os membros do corpo, pés, mãos, cabeça, dedos, tronco, todos são permeados pelo sangue. E se esse sangue não chegar a algum dos membros do corpo, nós sabemos que quando alguém aplica um torniquete, por exemplo, em algum ponto do corpo, dali a pouco aquele membro que está sofrendo o torniquete, ele vai se escurecendo, e se permanecer aquele torniquete e o sangue não circular, aquela parte daquele membro do corpo morre, ele é destruído. Se não chegar, o membro morre. No sentido espiritual, este sangue que permeia todo o corpo de Cristo, ou toda a igreja, é o sangue do próprio Cristo. Só faz parte da igreja quem receber nas veias espirituais o sangue de Cristo vertido na sua cruz por nós. Quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, no versículo 25, ele estabelece a própria rotina ensinada por Jesus para a ceia do Senhor, para a celebração da ceia. Ele lembra que Jesus disse que aquele momento era uma aliança no seu sangue. O sangue de Cristo, ele permeia o corpo de Cristo, que é
a igreja, a unidade da igreja. Outro aspecto que permeia todo o corpo de Cristo é o próprio Espírito de Deus. Em alguém vivo, o seu espírito, a sua alma, permeia todo o seu corpo. Quando alguém morre é porque o seu espírito, a sua alma, deixou aquele corpo. Mas o corpo de Cristo, que é a igreja, é permeado pelo Espírito Santo de Deus. Veja aqui em 1 Coríntios 12, 13, como é dito, olha só, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, com todas as diferenças possíveis, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todo membro do corpo de Cristo, todo crente, todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, é batizado nesse Espírito Santo de Deus. No corpo de Cristo, é interessante observar que sempre há diversidade no corpo de Cristo. As pessoas têm suas características próprias, seus dons próprios, e isso é natural. Elas não são todas iguaizinhas, da mesma maneira que o corpo não é todo igualzinho. Os dedos não são iguais às palmas das mãos ou aos braços, e os braços não são iguais às orelhas, são diferentes, são complementares. Veja comigo aí o texto que segue, 1 Coríntios 12, agora dos versículos 14 ao 20. Vou ler para vocês, que diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Isso é tão interessante. Se todo o corpo fosse formado de um só membro, isso seria uma aberração. Você já pensou uma pessoa que fosse um grande pé? Ou uma pessoa que fosse um grande braço apenas? Ou uma grande cabeça? Seria uma completa aberração, não é? Seria uma completa aberração. A vida no cristianismo é algo que realmente é uma vida comunitária. É a complementação de todos os membros, de todos os crentes unidos numa comunidade, se completando, se complementando. Eu fico pensando na nossa realidade lá da nossa Igreja Batista da Freguesia, fico pensando ali naquele momento após o culto, quando nós nos reunimos e que temos lá a cantina, e lá sempre está a Dona Leda, lá fazendo seus pastéis, fazendo seus cachorros quentes de pijama, cuscuz, bolo de chocolate. Que saudade! Muito bem, mas ali nós estamos todos reunidos ali, né? Estamos ali tão felizes, tão juntos. Eu fico pensando que ali, sem perceber, narizes estão sentindo os cheiros das coisas gostosas. E algumas pessoas estão comendo e as suas línguas, as suas bocas estão também trabalhando e sentindo. E outros estão conversando e ali as cordas vocais emitem sons e os ouvidos percebem os sons. E outros se abraçam e a pele e os sentimentos se sentem, os braços apertam. Então o corpo ali está todo convivendo, o corpo físico, mas da mesma maneira é o corpo da igreja, em que as pessoas interagem, os membros são aqueles que precisam uns dos outros, são diferentes, mas se complementam. É lindo isso. O versículo 20 nos fala algo muito interessante. É certo que há muitos membros, mas são
um só corpo. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos família de Deus. Nós somos corpo de Cristo e nós precisamos uns dos outros. Algo muito importante que nós precisamos pensar nesse tempo, porque como nós temos que nos colocar de forma distante fisicamente, nós corremos o risco de esquecer as características deste corpo de Cristo dentro da sua mutualidade. O que é mutualidade? Mutualidade é a colaboração e a valorização mútua. Talvez quando a gente sinta falta dos nossos irmãos, embora a gente possa esquecer, por outro lado, a gente começa a valorizar na falta. Sentimos saudades dos irmãos, sentimos saudades das diferenças que nos caracterizam, porque somos complementares. E essa mutualidade é fundamental no meio da igreja. Quando eu sou complementado e complemento meu irmão, quando eu valorizo e sou valorizado pelo meu irmão. Às vezes, algumas pessoas acabam se sentindo retiradas ou se retirando do convívio e da comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso nunca é bom. Eu quero ler com vocês os versículos 15 a 17 do mesmo 1 Coríntios 12. Olha só, versículos 15 a 17. Vamos lá, que diz assim: se disser o pé, porque não sou mão, eu não sou corpo. Parece que o pé ali se sentiu um pouco diminuído, né? Eu não sou mão, eu sou apenas um pé. E aí se sentiu diminuído. Mas aí o texto diz assim: nem por isso deixa de ser corpo. E o outro diz: se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. E o 17 diz: se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde estaria o olfato? Às vezes pessoas se isolam do corpo espontaneamente, têm sentimentos equivocados sobre o que é ser corpo, né? E a gente nunca deve se isolar do corpo por se sentir inferior. No corpo de Cristo, na igreja, não há inferiores ou superiores. Não há isso. Há a diversidade de características e de dons. Nunca olhe para o seu irmão com ressentimento. Talvez pudesse alguém olhar para o seu irmão até com inveja. Poxa, eu sou apenas um pé, eu não sou mão. Isso seria um erro. Nós somos únicos e Deus nos avalia não pelas nossas características pessoais ou por que tipo de dom temos, mas Ele nos avalia pela nossa fidelidade, pela alegria com que exercemos o dom que Ele nos deu. E todos os dons, e todos os membros do corpo, e todas as pessoas têm grande valor para Deus. Você já pensou que você tem grande valor para Deus? E aquilo que você é no corpo de Cristo é próprio, é único, e você é extremamente importante na complementaridade da igreja. O dom Ele te deu e Ele te dá valor. Há uma história a respeito de um pastor escocês que eu gostaria de contar para vocês. Esse pastor escocês conta a história que um dia ele sonhou que morreu. Ele sonhou que morreu. E então ele teria morrido e teria ido em direção ao céu. É uma fábula, né? É uma fábula. E ali teria encontrado Pedro na porta do céu, né? Pedro estaria lá na porta do céu, e aí ele chegou na porta e falou: olha, eu queria entrar. E acontece que Pedro não o reconheceu. E aí ele ficou muito triste, aquele pastor, no seu sonho, e ele começou a argumentar com Pedro: Pedro,
Eu preguei grandes sermões, eu preguei sermões muito grandes, muito teológicos, Pedro. E Pedro teria dito para ele, olha, eu não fui informado. Aí ele disse, olha, eu fiz grandes serviços cristãos e as multidões me adoravam. E aí Pedro teria dito para ele, olha, essa notícia não chegou aqui não, essa notícia não chegou aqui. E aí aquele pastor arrasado, pensando, puxa, eu fiz coisas tão importantes e essa notícia não chegou no céu, e ele foi saindo cabisbaixo, e de repente Pedro olha para ele e diz, ei, vem cá, o senhor é aquele que todos os dias dava alimento para os pardais? E ele disse, mas o que é que tem isso? E aí Pedro teria dito para ele, pode entrar, o Senhor dos pardais quer agradecer a você pessoalmente. Olha só que interessante esse sonho, né? Aquilo que aquele pastor que teria morrido, teria sonhado que tinha morrido, pensou que seria o menos importante na sua vida dar alimento aos pardais. Nesta fábula mostra que Deus valorizou aquela pequena coisa que ele fazia, cuidou dos pardaizinhos de Deus. Querido, as coisas mais simples que você faz, a pessoa mais simples que você seja, faz de você uma pessoa ainda assim muito amada de Deus, e é quem Deus dá grande importância. Você é importante na comunidade da igreja, no corpo de Cristo. Mas eu quero ler para você, ou com você também, os versículos de 20 a 24. Pense bem nesses versículos aqui, 20 a 24 de 1 Coríntios 12, que diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo e concedeu muito mais honra àquilo que menos parecia ter honra. Sabe de uma coisa? Se há alguns que se isolam porque se sentem inferiores, nós também corremos o risco de nos isolar por estranhamente nos sentirmos superiores. Não há ninguém superior a ninguém diante de Deus. Não há lugar no corpo de Cristo para individualismo, para vaidade. Não esqueça o que está dito lá no versículo 18, que diz que Deus dispôs os membros do corpo. O dom que você tem, a característica que você tem, é uma disposição de Deus. E o versículo 24 diz que Deus coordenou o corpo. Você pode ver aí, coordenou os membros do corpo. Então Deus dispõe e Deus coordena. Quando você está inserido no corpo de Cristo, você é um salvo, faz parte da igreja do corpo de Cristo. Está ali porque Deus dispôs você. E está ali para que Deus coordene você e a mim. E ninguém é inferior ou superior a outro. Nós somos a comunidade do corpo de Cristo. O versículo 25 desse texto diz que os dons não são para disputa, os dons são para cooperação, para complementaridade. O versículo 26 vai nos dizer algo maravilhoso, diz que, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Nós somos membros juntos, comunitários,
E quando juntos, sofremos juntos. Quando juntos, nos alegramos juntos. Essa questão de você se alegrar junto e sofrer junto é uma coisa maravilhosa, é um milagre. Porque quando a gente divide com alguém a nossa tristeza, a tristeza diminui. Mas quando a gente compartilha com alguém a nossa alegria, essa alegria é multiplicada, é um milagre. Então, tristezas se dividem e alegrias se multiplicam na comunidade da igreja. Mas vamos ler ainda os versículos 27 a 31, nós estamos caminhando para o fim desse texto. Olha o que diz os versículos de 27 a 31. Acompanhem comigo, 1 Coríntios 12, 27 a 31. Diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo, com cuidado, os melhores dons. Interessante que esse texto ele tem continuidade no capítulo 13. Essa divisão em versículos e em capítulos é algo posterior apenas para que a gente se ache mais facilmente no texto bíblico. Mas esse texto ele continua para o versículo 13 sem nenhuma divisão de sentido. E preste atenção, quando diz entretanto, procurai com zelo os melhores dons, ele está entrando agora no amor como sendo o dom supremo. Se você quiser procurar o dom mais excelente, leia o que está agora em 1 Coríntios 13, 13, que diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Não há nada mais importante no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, no meio dessa comunidade criada por Deus, coordenada por Deus, disposta por Deus, do que o amor. Nós somos o corpo de Cristo que se ama. Há uma palavra dita por Ariovaldo Ramos no passado mais distante, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: nós não somos apenas membros de uma comunidade, nós somos uma comunidade. Somos uma comunidade. Por que nós quereríamos mudar isso? O problema não está em Deus, está em nós, no individualismo, no egoísmo e na vaidade. E diz assim: volte para casa, volte para o corpo de Cristo, volte para a igreja, a comunidade do corpo de Cristo. Ainda que nós hoje, por uma imposição dessa situação de saúde pública, nós estejamos distantes fisicamente, nós somos nós somos a comunidade da igreja, nós somos a comunidade do corpo de Cristo. E quando esse momento passar, nós vamos voltar juntos para nos unirmos não só espiritualmente, não só no sangue de Cristo, mas para que nós estejamos juntos também fisicamente, cultuando ao Senhor juntos. Sabe, uma boa ilustração bíblica lembra daquele momento em que em Cafarnaum havia uma pessoa paralítica. Jesus estava em casa, Jesus estava falando e essa pessoa paralítica ficava só deitada, e 4 amigos carregam esta pessoa paralítica, este homem paralítico, descem pelo telhado para que ali Jesus cure aquele homem. Então, eu diria para você, faça como os 4 amigos lá em Cafarnaum.
Levem juntos o outro para ser curado. Levem juntos. Participem disso. Porque talvez o Senhor faça isso vendo a fé de cada um de nós. O Senhor nos abençoe na comunidade, certamente fará. Porque um dia a gente carrega o outro, mas vai chegar o dia em que você vai precisar ser carregado também. Portanto, vamos ser unidos na comunidade do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor criou o homem, Senhor, para a vida em comunidade contigo, unido no corpo de Cristo. Oh, como nós gostaríamos que todos conhecessem Cristo, todos se arrependessem dos seus pecados, todos o recebessem como Salvador, todos fizessem parte do corpo de Cristo, Senhor. Como queríamos isso. Eu sei que o Senhor quer também. Mas, Senhor, eu te suplico que o Senhor nos use para testemunhar do Evangelho, para que o máximo, Senhor, possível de pessoas possam conhecer o teu Filho Jesus e possam aceitá-lo como Senhor e Salvador. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa comunidade de fé, abençoa o nosso corpo de Cristo ali, essa parcela do corpo de Cristo que compõe a igreja em todo o mundo, Senhor, todo mundo. Senhor Deus, abençoa-nos que nós nunca percamos o senso de comunidade, o senso de complementaridade, mas o grande dom do amor seja aquele que nos permeie, Pai. E abençoa-nos, Senhor, quando voltarmos a estar juntos também fisicamente, que possamos valorizar então ainda mais a nossa comunidade de fé. Senhor Deus, abençoa todos esses que aqui apresentaram os seus pedidos, recebe a gratidão daqueles que também manifestaram, Senhor, as suas graças pelas bênçãos recebidas. Quero suplicar que o Senhor abençoe, Senhor, os aniversariantes, os profissionais de saúde, aqueles que são mais vulneráveis também. Quero suplicar as tuas bênçãos sobre os nossos governantes, Senhor. Abençoa ricamente aqueles que são bons e bem intencionados e honestos, o Senhor os conhece. Dê a eles sabedoria, coragem, persistência. E aos maus eu quero suplicar que o Senhor fale fortemente, Senhor, insuportavelmente às suas mentes e aos seus corações. Que haja transformação, Senhor, eu te peço. E aqueles que negarem a transformação que vem de ti, eu suplico que o Senhor os retire, Senhor. Retire do poder. Abençoa o nosso país, Senhor. Protege-nos, Senhor, eu te peço. Protege-nos desta doença, protege a tua igreja. Nós te agradecemos porque o Senhor tem dispensado bênção e proteção sobre nós. Abençoa, Senhor, aqueles que são dizimistas, fiéis, aqueles que contribuem, Senhor, para o crescimento do teu reino e manutenção dele sobre a face da terra. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, uma alegria estar com vocês. Vamos nos ver agora na quarta-feira, no Oração em Ação, estudando a Bíblia no Evangelho de João. Quero lembrar a vocês que no domingo que vem nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor. Então já vá se preparando, compre um pãozinho, o seu suco de uva e nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor no domingo que vem. Vai ser muito bom. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma noite abençoada e até quarta-feira. Até lá.